Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E é o seguinte pessoal, como falei para vocês, nós temos apenas 2 semanas de aula, né, antes das provas bimestrais, agora do segundo bimestre. Então por conta disso a gente precisa antecipar o conteúdo, né, principalmente no que diz respeito ao estudo da língua. Né. Sendo assim, eu peço para que vocês peguem um módulo e abram na página 65, ok? Página 65. Tá? Ok? No qual temos aí estudo da língua. A gente vai estudar hoje os pronomes pessoais, indefinidos e interrogativos. Tá ok? Acompanhe comigo a leitura. A humanidade, ao longo do tempo, sempre buscou uma forma de resolver todo e qualquer tipo de problema cotidiano. Na atualidade, um dos principais problemas presentes nas grandes cidades está relacionado ao trânsito. Leia o texto a seguir, que trata de uma das tecnologias mais utilizadas por milhões de pessoas no mundo quando o assunto é locomoção. Temos aqui uma reportagem, né? Que começa aqui com uma fala, né? Criei o Waze para resolver a perda de tempo no trânsito, mas agora vejo que o problema é pior. Então veja que é a fala do criador do aplicativo Waze. Né? Não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo de GPS, né? Que as pessoas utilizam muito hoje para poder não se perder no trânsito e tal, enfim. O israelense Uri Levine, cofundador do aplicativo de trânsito, promoveu mais de uma dúzia de startups de sucesso sem mudar seu estilo de vida. Né? É uma reportagem de Jordi Pérez Colomé, que foi realizada no dia 14 de outubro de 2019, certo? Acompanhe comigo aqui a reportagem. Alguns anos atrás, o Uri Levine precisou que o acompanhasse ao aeroporto de Tel Aviv, né, Israel. Pedi ao meu filho, mas ele respondeu que não podia porque estava com o celular quebrado. Conta. Também não é para tanto, eu disse. Estarei no carro e te guiarei até lá, acalmou o Levine. Mas o filho não estava convencido. E como volto para casa? Né? Aí está o problema, né? Porque o filho dele, a questão aí, que como a gente pode observar, é que o filho dele precisava do celular para usar o GPS, né? Senão ele não conseguiria ir e voltar, né? Sozinho e tal. Essa extrema dependência do telefone de seu filho não parece importar para o pai. A realidade é que os mais jovens estão perdidos em seus telefones celulares. Em 2007, confundou o aplicativo de navegação Waze e, desde então, promoveu outras 3 startups de sucesso. O Google comprou o Waze por 1,1 bilhão de dólares, cerca de 5,13 bilhões de reais, em 2013. O Waze é um famoso aplicativo de navegação para carros que teve 110 milhões de usuários ativos em 2018. Suas informações são provenientes do movimento em tempo real de cada motorista. Se muitos andam mais devagar do que o normal em uma rua, é porque existe um engarrafamento. Criei o Waze para resolver a perda de tempo no trânsito e encontrei rotas alternativas, mas agora vejo que o problema é pior, disse Levine ao El País durante as jornadas online organizadas pelo jornal La Repubblica em Milão. A palavra problema surge continuamente no discurso de Levine. Sempre começo com um problema, diz. Vou ver quem o tem, conversar com pessoas que o têm para ver se o percebem como tal. Se é algo que só eu considero ruim, não funciona. Depois procuro dados para saber quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo. Texto disponível, né, se vocês quiserem acompanhar na íntegra, né, nesse link aqui. E nesse caso, para criar, vejo que trata-se de trechos retirados, né, pessoal, da reportagem, certo? Né, então, o acesso foi realizado no dia 20 de fevereiro de 2020, tá ok? Né, e foram retirados alguns trechos da reportagem. Então, se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo completo, vocês podem acessar através desse link aqui, tá ok? Aí vem a primeira questão. Você ou sua família utilizam aplicativos de navegação, como citado na notícia?
Você acha que esse tipo de tecnologia possui somente benefícios ou traz algum tipo de consequência negativa para a vida das pessoas? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, né? Bem, eu uso muitos aplicativos, mas eu tenho o Waze no meu celular, mas confesso que se eu utilizei foi uma vez, duas vezes de um máximo e já está com tempo, porque primeiro que eu não dirijo. Segundo que, tipo, sempre que eu saio com meu pai conhece a cidade, né? Então ele não precisa de um GPS, né? Né? Então, mas eu tenho ele no meu celular porque numa situação em que eu preciso ir para algum lugar e não conhecer, eu posso simplesmente utilizar o GPS, né? Andando mesmo a pé, que não precisa de um carro também, certo? A pé mesmo você pode acompanhar um trajeto, né? Até esse ponto que você quer chegar. Mas e aí, o que vocês utilizam, a família de vocês utiliza, vocês acham que possui somente benefícios ou possui também os pontos negativos, os aplicativos, né? Vocês acham que tem algum ponto negativo? Por quê? Segunda questão, o cofundador do aplicativo Waze disse que o criou para resolver o problema da perda de tempo no trânsito. Ele conseguiu? Bem, se vocês olharem aí, pessoal, se vocês observarem, não, ele não conseguiu, né? Tanto que ele fala, né, que diz que o problema é bem pior, né? Então vocês podem responder da seguinte forma. Segunda questão. Ele mesmo diz que não resolveu, né? Que ele diz que o problema é pior. Então, não. Coloca assim. Não, apesar de ter ajudado a melhorar o tempo no trânsito, o aplicativo não resolveu o problema, pois há um engarrafamento. Ok, pessoal? Então, não, ele não conseguiu resolver o problema do trânsito porque ele ajudou a melhorar o tempo no trânsito, ok. Mas o aplicativo não resolveu o pior dos problemas, que é o engarrafamento, né? Então ele não resolveu o problema do trânsito, né? Vamos lá. Terceira questão. O texto apresenta um ponto de vista objetivo ou subjetivo? Por quê? Então, pessoal, observe bem. Apesar da entrevista, apesar do texto ser sobre a tecnologia, veja que as informações estão centradas na opinião do entrevistado, né? Porque o que acontece? Vejam aqui. Não sei se eu já expliquei isso a vocês, mas qual a diferença de uma linguagem objetiva e uma linguagem subjetiva? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Vou utilizar esse controlezinho aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Ó, preste atenção. Estou eu aqui, eu sou o sujeito, certo? E esse aqui é um objeto, certo? Se eu pego e digo assim, esse teclado, ele é pequeno, né? Possui vários botões com várias funções. Além disso, possui um touch, né, no qual eu posso utilizar o mouse, né? Esse pequeno teclado, ele é alimentado por uma bateria, enfim, né? Ele possui uma estrutura em plástico, um plástico bastante resistente, certo? Né? Enfim, mas veja, pessoal, que quando eu falo isso, eu estou fazendo a descrição sobre o objeto, ok? Estou falando sobre o objeto, como ele é, certo? Veja que a minha linguagem, as informações estão centradas no objeto, ok? Agora, observe bem, né? Agora eu digo assim, ó, esse teclado pequeno é muito confortável, pois encaixa bem na minha mão, os botões de borracha facilitam a minha digitação, né? A cor preta, né, da embalagem é uma cor que me agrada bastante, né? Acho interessante o fato de ser a bateria e não a pilha, porque assim posso carregar ao invés de estar comprando pilhas e tal, né?
Veja que agora, pessoal, as informações estão centradas sobre o meu ponto de vista. É a minha impressão com relação a esse teclado. Tá certo? Então o que acontece? Ó, vou repetir aqui. Uma coisa, eu falo lá, ó, esse teclado possui ele possui uma embalagem de plástico, um plástico resistente, ele é um teclado de cor preta, né? Possui teclados de borracha. Então veja que com essa ao falar dessa forma, estou falando sobre o objeto. Eu estou descrevendo o objeto. As informações estão centradas no objeto. Agora, se eu pego e digo, olha, esse teclado aqui é pequeno, ele é legal, encaixa perfeitamente na minha mão, é confortável, né? Os teclados em borracha facilitam a minha digitação, a cor preta me agrada, né? Veja que agora as informações estão centradas no meu ponto de vista. Então a diferença entre uma linguagem objetiva e uma linguagem subjetiva é que quando as informações estão centradas no objeto, é uma linguagem objetiva, ok? Então, repito, quando as informações estão centradas no objeto, é uma linguagem objetiva. Agora, quando a linguagem está centrada no meu ponto de vista, veja só, né? É um teclado que eu acho agradável, né? O teclado, os botões de borracha facilitam a minha digitação, a cor preta é uma cor que me agrada bastante. Veja que agora são a linguagem está centrada no meu ponto de vista. Então, quando a linguagem está centrada no ponto de vista do sujeito, então é uma linguagem subjetiva. Então, a linguagem objetiva está centrada no objeto, certo? A linguagem objetiva está centrada no objeto e a linguagem subjetiva está centrada no sujeito, certo? Ou seja, quando eu faço uma descrição de como é o objeto, eu estou utilizando uma linguagem objetiva. Agora, quando eu falo sobre o meu ponto de vista sobre o objeto, veja, é o meu ponto de vista, a maneira que eu vejo, é uma linguagem subjetiva, ok? Então, para a terceira questão, pessoal, deixa eu colocar aqui. Para a terceira questão, vocês respondem da seguinte forma. Apesar de tratar de um tema da tecnologia, o ponto de vista é subjetivo, pois o texto expõe a visão particular do entrevistado a respeito do aplicativo. Exatamente isso. Então o que acontece, pessoal? Se vocês observarem a entrevista, a reportagem aqui, que é uma entrevista na verdade, apesar de estarem tratando da tecnologia, veja que a reportagem é centrada na opinião do criador do aplicativo. Então, se a linguagem está centrada na opinião do entrevistado, isso quer dizer que é uma linguagem subjetiva, porque a linguagem está centrada na opinião dele. Não está centrada no aplicativo em si, no objeto, mas na opinião dele com relação ao tema ali abordado. Então, se a linguagem, se as informações estão centradas na opinião, na visão do sujeito, então é uma linguagem subjetiva, como eu falei para vocês. Vou mostrar aqui novamente. Ó, quando eu digo assim, ó, esse teclado ele é pequeno, ele possui uma embalagem de plástico, um plástico resistente, o teclado é de borracha, né? Ele é alimentado por bateria, né? Possui uma luzinha, uma LEDzinha, deixa eu ligar aqui. Ele possui uma LEDzinha, né? Uma LED que vai trocando de cor, né? Opa, tá desconectado aqui, mas deixa eu ligar aqui de novo. Veja que ele tem uma LEDzinha que vai mudar, trocando de cor, né? Certo? Ele desligou porque está desconectado do computador, né? Mas veja que ao fazer isso, pessoal, a minha linguagem está centrada apenas no objeto. Não é o meu ponto, não é o meu ponto de vista, eu estou dizendo como ele é.
é pequeno, de plástico, com plástico resistente, de cor preta, com teclado de borracha, alimentado por bateria. Então, como a minha linguagem está centrada no objeto, certo? Então é uma linguagem objetiva. Agora, se eu pego e digo, ó, esse teclado, por ele ser pequeno, ajusta confortavelmente na minha mão. O teclado, por ser de borracha, os botões por serem de borracha, né, são confortáveis ao digitar, né? A cor preta do material me agrada. Então veja que agora eu estou focando no meu ponto de vista, sobre as minhas impressões com relação ao objeto. Então, quando as informações estão centradas no meu ponto de vista, quando a informação está centrada na minha visão com relação ao objeto, então eu estou utilizando uma linguagem subjetiva, certo? Então é o que acontece aqui com o texto, né? Por isso que a resposta é, apesar de tratar de um tema da tecnologia, o ponto de vista é subjetivo, pois o texto expõe a visão, a visão particular do entrevistado a respeito do aplicativo. Exatamente isso. Pode observar que a reportagem leva em consideração as informações estão centradas, as informações estão centradas na visão do entrevistado, né? Por isso que é uma visão mais subjetiva, certo? Vamos lá. Quarta questão. Releia o primeiro parágrafo da notícia e responda, né? O primeiro parágrafo da notícia é isso aqui, ó. Alguns anos atrás, o Uri Levine precisou que eu acompanhasse ao aeroporto de Tel Aviv, Israel. Pedi ao meu filho, mas ele respondeu que não podia porque estava com o celular quebrado. Conta. Também não é para tanto. Eu disse... também não é para tanto. Eu disse, estarei no carro e te guiarei até lá. Acalmou Levine. Mas o filho não estava convencido. E como volto para casa, né? Aí a pergunta é, a letra A. Quais palavras foram utilizadas no primeiro parágrafo para substituir filho, retomando esse termo, né? Então veja só, vamos ler aqui de novo. Vou ler novamente, né? Alguns anos atrás, Uri Levine precisou que o acompanhasse ao aeroporto de Tel Aviv, Israel. Pedi a meu filho, mas ele o filho, respondeu que não podia porque estava com o celular quebrado. Conta. Também não é para tanto. Eu disse, estarei no carro e te guiarei até lá. Eu te guiarei. Esse ti. Então veja, pessoal, que para fazer referência ao filho, ele utiliza ele e ti, né? Aqui. Aí vem aqui, quarta questão. É letra A, né? Resposta. Ele utiliza, então, ele. Opa. E ti. Certo? Para fazer referência ao filho, não é isso? Letra B. Nesse parágrafo, há trechos do discurso direto. Que palavra foi utilizada pelo emissor para se referir a si mesmo? Eu, né? Ele fala que eu. Ó, também não é para tanto. Eu disse, estarei no carro e te guiarei até lá. Né? Ele utiliza eu para se referir a si mesmo. Então vocês colocam aí eu. Palavra eu. Certo? Aí vem a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte. Agora releia o último parágrafo do texto. Agora releia o último parágrafo do texto. Vou ver quem o tem, conversar com pessoas que o tenham para ver se o percebe como tal. Né? Então o que acontece? Letra A. A palavra quem se refere a quem? Então, pessoal, se vocês observarem, vou ver quem o tem, conversar com pessoas que o tenham para ver se o percebe como tal. Veja, pessoal, que o termo quem aqui não se refere a uma pessoa específica. Certo? Ó, vou ver quem tem. Esse quem tem pode ser qualquer pessoa. Então ele não faz referência a uma pessoa específica, tá ok? Então, quinta questão, letra A. A palavra quem. A palavra quem não se refere a uma pessoa em específico. Certo? Ele não está especificando, pode ser qualquer pessoa. Ó, vou ver quem tem, pode ser qualquer pessoa.
Vou ver quem tem. Então ele não está especificando uma pessoa, né? Letra B. A palavra destacada está se referindo a alguém de modo definido ou indefinido, ou seja, impreciso. Justifique sua resposta. De modo definido, né, pessoal? Porque quando digo assim, ó, vou ver quem tem. Pode ser qualquer pessoa. Se eu não então, se eu não estou especificando uma pessoa, então estou indefinido ser. É um ser indefinido, certo? Pode ser qualquer um. Agora, se eu disser assim, se eu dissesse assim, vou perguntar, vou ver se o Juarez tem. Tipo, o professor Juarez tem. Veja que ele está definido. Ele vai perguntar, nesse caso, estaria dizendo que ele vai perguntar a mim se eu tenho o aplicativo. Certo? Ou seja, está especificando a pessoa. Mas quando ele diz assim, vou ver quem o tem, tipo, pode ser qualquer pessoa. Qualquer um. Então ele está indefinido. Certo? Aí bota de modo indefinido. O pronome, vocês colocam o pronome quem é representado de modo impreciso, que realmente vago. Realmente, vocês podem, ele é representado de modo impreciso. Eu não estou dizendo, não estou especificando, não estou precisando da pessoa que eu vou ver que se tem, né? Vou ver quem o tem. Esse quem pode ser qualquer um. Então ele não está especificando, ele não está definido quem. Por isso que é de modo indefinido, porque ele não define a quem ele vai ver se tem, a quem vai perguntar se tem, né? Aí tem aqui, ó, existem palavras que acompanham, isso aqui é importante. Existem palavras que acompanham ou substituem o substantivo, certo? Lembra lá da classe dos substantivos que a gente estudou, né? Os substantivos não são aquelas palavras que nomeiam seres do mundo, né? Então, existem algumas palavras que acompanham, ou seja, que podem vir junto do substantivo ou que podem substituí-lo. Como é o caso do ele e o te aqui do filho. Ao invés dele repetir filho, ele utilizou ele para se fazer referência a filho, ou o te para fazer referência também a filho. Então veja que ele substituiu o substantivo, né? Agora tem outros que acompanham o substantivo. Esse livro, né? Eu posso dizer assim, esse livro, o termo esse acompanha o substantivo livro. Então é uma palavra que acompanha o substantivo, certo? No processo, continuando aqui, né? Existem palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Essas palavras são chamadas de pronome. Então, os pronomes, pessoal, são aquelas palavras que podem acompanhar um substantivo ou substituí-lo, certo? No processo de organização do texto, os pronomes têm a função de evitar repetições, exatamente. Ao invés de por exemplo, aqui, ó, a palavra ele e te. Ao invés de ele repetir filho, 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 né, ele utilizou te, né? Porque nesse caso existem algumas estratégias que a gente utiliza para não repetir os substantivos. E, inclusive é o que a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Vocês vão ver que existem algumas estratégias na nossa língua que a gente utiliza exatamente para evitar repetições, né, dos nomes, né? E a gente utiliza bastante os pronomes para isso, né? Aí temos aqui a sexta questão. Agora leia a seguinte frase. Depois procure dados para saber quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo. Então veja, pessoal, que nesse trecho aí nós temos 3 termos destacados. Esse, seu e lo, certo? Então o que acontece? Letra A. Os pronomes destacados esse e seu acompanham ou substituem o nome? Nesse caso, pessoal, eles acompanham. Porque ó, é esse problema. Veja que problema é um substantivo, né? O problema. E seu acompanha desejo. O desejo é um substantivo. Então veja que eles não estão substituindo, mas acompanhando os substantivos, né? Então o pronome esse acompanha problema e seu acompanha desejo, ok? Então, sexta questão. Letra A, né? Sexta questão, letra A. Os pronomes esse. Opa. Deu problema aqui na gravação, mas vamos lá. Então, os pronomes esse e seu
acompanham o substantivo. Eles acompanham o substantivo. Tá ok, gente? Então, eles não substituem. São exemplos de pronomes que acompanham. Como a gente falou, né? Existem algumas palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Nesse caso, seu, esse e seu são pronomes que acompanham o substantivo. Porque esse acompanha o substantivo problema e seu acompanha o substantivo desejo. Tá ok? Aí temos aqui a letra B, perguntando o seguinte. A qual palavra esses pronomes se referem? Nesse caso, as quais palavras, né? Porque esse acompanha o substantivo problema, né? Esse acompanha problema. E seu acompanha desejo. Agora sim. Então, esse acompanha problema e seu acompanha desejo. Certo? Então, vejam que problema é substantivo, desejo também é substantivo. E junto a eles temos os pronomes esse e seu. Certo? É por isso que a gente chama de... Por isso que a gente diz que acompanha, não está substituindo. Veja que os substantivos continuam aí, né? Problema e desejo. Aí temos a letra C. O pronome lo acompanha ou substitui o nome. Então, pessoal, sobre o pronome lo, ele substitui. Por quê? O que é o lo, pessoal? Deixa eu abrir aqui outro Word. Vou explicar uma coisinha a vocês aqui. É que a gente vai estudar os tipos de pronomes, né? Mas existe um pronome que serve como objeto, que é algo que eu também vou explicar na próxima aula, quando for tratar sobre os pronomes oblíquos, né? Porque é exatamente isso. O pronome... Existe um pronome oblíquo chamado o, né? Que é o, que é um pronome oblíquo. Certo? Que utilizamos na posição de objeto. E é um pronome que utilizamos para substituir um substantivo, certo? Para evitar repetições. Por quê? Se vocês observarem aí, ó, o lo, cadê aqui, ó? Depois procuro dados para saber quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo. Resolver o quê? O problema, né? Então, nesse caso, pessoal, se eu dissesse assim, quantas pessoas tem... Vou colocar aqui. Quantas pessoas... Cadê? Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de... Ao invés de colocar resolvê-lo, eu poderia dizer o quê? O seu desejo de resolver o problema. Certo? Eu poderia colocar dessa forma. Só que o que acontece? Ficaria problema... vou ler aqui novamente. Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o problema? Percebe que fica problema, né? E depois problema novamente, né? E problema novamente. Então, exatamente para não repetir o substantivo problema, existe uma estratégia na nossa língua, e veja que problema está na posição de objeto, que é algo que vocês vão aprender mais à frente, certo? Mas ele encontra-se na posição de objeto. Então, o que acontece? Para evitar a repetição desse substantivo, ao invés de ficar problema, né? Existe uma estratégia que eu utilizo, né, trocando esse substantivo por um pronome oblíquo, certo? Aí, nesse caso, o pronome oblíquo seria o, que é o pronome oblíquo para o masculino, certo? Que também existe um pronome oblíquo feminino, a, né? Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer o quê? Teria que substituir, colocar assim, quantas pessoas
tem esse problema e seu desejo de resolver. Aí tem resolver. Aí eu vou substituir o substantivo o problema pelo pronome oblíquo o. Resolver o. Ok? Só que o que acontece? Olha como ficou. Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o? Vou marcar aqui de novo. Vou marcar aqui de verde agora. Certo? Cadê? Marca. Pronto. E marcar aqui também de verde para indicar que trata-se do mesmo ser, né? Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o? Ok, substituir o segundo substantivo problema pelo pronome oblíquo o. Só que olha como é que ficou estranho. Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o? Não ficou estranho? Porque ninguém fala dessa forma. O que acontece, pessoal, é um processo fonológico em que... Tá vendo o R final aqui? De resolver. Estão vendo? Então, o que acontece? Esse R final, pessoal, quando ocorre o encontro de uma palavra, de um verbo no infinitivo, né? Ou seja, com esse R no final, né? Com um pronome oblíquo, como o, né? O que acontece é um processo fonológico em que o R ele se transforma em L e ele se desloca do verbo para o pronome. No caso aqui, o resolver o vai ficar dessa forma aqui, ó. Quantas vai se transformar em resolvê-lo. Não vou repetir não. Resolvê-lo. Então veja só o que acontece, pessoal. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Como falei para vocês, veja que o verbo está aqui na sua forma infinitiva, resolver. É o verbo resolver, que é a sua forma infinitiva porque é terminado aqui em R e tal. Ok. Então o que acontece? Quando a gente tem um verbo na sua forma infinitiva, ou seja, terminado em R, e ele se encontra com um pronome oblíquo, como um pronome oblíquo ou aqui, o que acontece? Esse R, ele se transforma em L, e ele se desloca do verbo para o pronome. Por isso que fica assim, resolvê-lo. Que é exatamente o que aparece aqui, né? Depois procuro dados para saber quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo. Resolvê-lo, resolver o quê? O problema. Percebem? Então é exatamente isso que acontece. Esse lo aqui, pessoal, nada mais é do que a presença do pronome oblíquo o. Certo, vou colocar a terra de verde aqui. É o pronome oblíquo o, né? Que retoma o problema, que é uma estratégia que utilizamos para evitar repetição de palavras. Porque como mostrei para vocês aqui mais acima, ó, eu poderia ter falado assim: quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o problema? Então, para evitar essa repetição de problema, né? O segundo substantivo, o problema, eu substituo pelo pronome oblíquo o. Só que como o pronome está diante de um verbo no infinitivo, então o R do verbo infinitivo se transforma em L, se desloca do verbo e vai para o pronome, resultando na forma resolvê-lo. Tá ok? Então saiba que esse lo aqui é uma forma de retomar um termo que foi dito anteriormente, no caso aqui, problema. Certo? Para evitar essa repetição. Tá certo? Se ficaram com alguma dúvida com relação a isso, pode me procurar no WhatsApp que eu explico que eu explico melhor, tá ok? Então, nesse caso, na letra C pergunta: o pronome lo acompanha ou substitui o nome? O pronome lo ele substitui. O pronome lo substitui. É diferente de esse e de seu, né? Que esse acompanha problema e seu acompanha desejo. Veja que ele não está substituindo o substantivo, eles estão acompanhando. Agora o lo não. O lo ele substitui, porque trata-se de uma estratégia de substituição do substantivo. É uma estratégia exatamente para evitar as repetições, como eu falei, né? Então ele substitui o substantivo, tá ok? Aí letra D, não é isso? Letra D. A qual palavra esse pronome se refere? Ele se refere à palavra problema, né? Que eu falei para vocês, né? Como mostrei aqui, ó.
quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo, né? Veja que esse lo aqui, como eu falei para vocês, retoma problema, porque ficaria assim, ó. Quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolver o problema, né? Então, para evitar essa repetição, eu utilizo o pronome oblíquo lo, que faz exatamente essa referência a problema, tá ok? Então, ele substitui, tá certo? Então, a palavra problema, certo? Aí temos aqui, ó, a explicação. Isso aqui é importante, pessoal. Os pronomes utilizados no lugar do substantivo são chamados de pronomes substantivos. Ou seja, esses pronomes que utilizamos que substituem o substantivo, como é o caso do lo aqui, como é o caso do pronome oblíquo, a gente chama de pronomes substantivos, certo? Porque ele substitui o substantivo, tá ok? Agora, os pronomes que acompanham o substantivo são chamados de pronomes adjetivos. Então, pronomes como esse, como o seu, são pronomes adjetivos porque eles acompanham o substantivo. Por isso que são chamados de adjetivos. Lembra lá na classe dos adjetivos, tipo Maria bonita. Temos um substantivo Maria que é acompanhado por um adjetivo bonita, que é uma qualidade de Maria, né? Bonita não é um adjetivo? Não está atribuindo a qualidade a Maria? Então, veja que trata-se de uma palavra que acompanha o substantivo. É por isso que esse tipo de pronome que acompanha o substantivo, como esse, como o seu, né, esse problema, seu desejo, como eles acompanham o substantivo, a gente chama de pronomes adjetivos, certo? Agora, os pronomes que substituem, como é o caso de lo, veja que no lugar de problema eu coloquei o lo, né? Veja que nesse caso está substituindo o substantivo. Então, quando o pronome substitui o substantivo, a gente chama de pronomes substantivos, tá ok? Passando agora para a página 68, na sétima questão. Releia a notícia da página 65 e retire dela um exemplo de frase em que apareça um pronome substantivo e outro que ache um pronome adjetivo. Então, pessoal, voltem lá e vocês vão procurar um exemplo de pronome substantivo, ou seja, aquele pronome que substitui o nome, certo? E um exemplo de pronome adjetivo, ou seja, um pronome que acompanhe o substantivo, tá ok? Aí, para finalizar, temos a seguinte informação. Existem 6 tipos de pronomes: os pessoais, os demonstrativos, os possessivos, os interrogativos, os indefinidos e os relativos. Neste capítulo, estudaremos os pronomes pessoais, os indefinidos e os interrogativos. Que, na verdade, para não ficar bastante longa a videoaula, né, a gente vai encerrar aqui. E na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre os pronomes pessoais. No caso, o pronome pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp. Até mais.